Olá, seja bem-vindo à Visão Trabalhista Entrevista. Hoje o nosso assunto é educação e, ao mesmo tempo, religião, porque o Supremo Tribunal Federal aprovou no último dia 29 de setembro a possibilidade da religião ser discutida nas escolas públicas de uma forma que não agradou nem toda a sociedade, porque é uma forma que não permite uma crítica ou uma escolha. É uma opção para que a escola adote a metodologia de ensino de religião de maneira confessional. E aí, como fica essa opção em relação a questão do nosso Estado laico, por natureza, pela Constituição que nós temos hoje? Como fica essa questão? Se de um lado a gente tem um Estado laico, do outro lado a gente tem agora uma determinação de que uma religião somente vai ser ensinada dentro das escolas. É uma problemática que afeta a todos nós e uma sociedade futura. Que tipo de sociedade está sendo formada com esse tipo de viés? Se é bom, se é ruim, se ele pode ser aprimorado. Quem vai dizer para a gente é o Guido, da PUESP, diretor de comunicação da PUESP, Roberto Guido, que vai dar um panorama para a gente, inclusive, sobre a avaliação da entidade e o que a entidade pretende fazer em relação a essa questão. Obrigada pela tua participação e quero já começar com essa pergunta. Qual foi a avaliação da PUESP em relação a essa problemática? Bom dia, Cristiane. Bom dia aos telespectadores do Visão Sindical Entrevista. Nós, da PUESP, vimos isso com muita preocupação, porque se trata de pegar um tema polêmico, né, e dar uma tratativa, judicializando, né, a questão, e dar uma tratativa que, como você bem disse, ela não agrada a ninguém que seriamente trabalhe com o tema da educação. Por que eu digo isso? Porque o fato de você discutir religiosidades, né, ou história da religião, ou a história das crenças da humanidade, é uma dimensão que a escola sempre fez, né, e não me parece que isso deveria ser mudado, até porque faz parte da dimensão educativa você trabalhar as referências éticas, né, e as referências mesmo da própria evolução da humanidade. Mas não é disso que se trata. O Supremo, né, em mais digamos, uma intervenção, né, desnecessária na questão educacional, se posicionou de que as escolas poderão se utilizar do ensino de religioso confessional. Escolher uma religião e, a partir dela, fazer um trabalho educativo. Bom, daí decorrem-se alguns problemas. O primeiro problema é o desrespeito ao Estado laico, como você também bem disse. Um Estado laico não quer dizer um Estado que despreza a religiosidade, mas o Estado laico respeita as diferentes formas de fé que a população brasileira professa. O Estado laico ele tem que respeitar o evangélico, o cristão católico, né, o hindu, não é? o muçulmano, as religiões de matriz afro-brasileira, como a Umbanda, o Candomblé. Você tem um universo inúmero, eu corro o risco, inclusive, até de esquecer alguma das religiões. Mas você, ao optar por uma, né, você acaba não fazendo o debate como tem que ser e tirando o caráter laico e plural que a escola deve ter. Então é essa preocupação que a PUESP tem, né? E quando a gente vai estudar a história da religiosidade, das crenças, a gente verifica também que durante a história da humanidade você teve movimentos diferenciados com relação ao que o homem, né, como que o homem lidava com isso. Nós já tivemos sociedades politeístas, né? Nós tivemos, a Grécia Antiga era politeísta, né?
comunidades afros ou comunidades indígenas que têm diversas religiões, outras formas de visão do metafísico, também, né? Não tinha um Deus só, tinham vários deuses. Em determinado momento você passa a ter um Deus, né? E que não é o mesmo Deus para várias parcelas da população mundial, né? Os hindus têm a sua forma de ver o mundo, os muçulmanos têm a sua. Agora, foi uma Eu acho que é um problema sério esse. Foi uma decisão apertada, 6-5, com o direito ao voto de Minerva da presidente Carmen Lúcia. Essa decisão, dessa forma, ela espelha a divisão que as pessoas têm em relação ao tema e de que forma essa divisão ela vai se fazer presente ali na hora do dar aula, do como dialogar com esse aluno? Eu acho que não. Eu acho que essa divisão no Supremo ela espelha um momento de bastante obscuridade da discussão política e do papel do Estado no Brasil. Nós estamos num momento muito trágico da história brasileira, estamos sob um golpe. Estamos vivenciando um golpe. Uma presidenta legitimamente eleita foi derrubada, foi apeada do poder, não é? E forças bastante obscuras, comprometidas com interesses de entrega do país, de privatização do Estado, diminuição do poder do Estado na economia, essas forças é que estão, né, tanto no Executivo quanto no Legislativo, tocando a pauta, a agenda nacional. E, no caso do Judiciário, me parece que ele reproduz mais esse momento do que, de fato, os anseios da sociedade brasileira, no que diz respeito a esse tema, por exemplo. Eu chamo a atenção disso porque é o seguinte: o povo brasileiro, ele costuma ser tolerante com relação às várias crenças e, inclusive, ao ateísmo, que também é uma dimensão, né, do homem pensar, né, a sua existência na Terra. Então, esse grau de tolerância a gente não tem visto no debate político, até por conta dessa conjuntura. E essa tensão me parece que foi reproduzida no Judiciário, nessa decisão, por isso essa questão apertada. Porque se o Judiciário reproduzisse com mais fidelidade os anseios do povo brasileiro, eu não tenho dúvida, com certeza, né, você manteria a laicidade do Estado e da educação. Com certeza. A gente vai fazer uma pausa agora, mas na volta a gente também vai comentar sobre o papel que esse tipo de olhar pode ter na discussão mesmo política. Você tem de um lado uma barreira à discussão de gênero, você tem um movimento como a Escola Sem Partido e, por outro lado, você tem agora a entrada de um viés como esse de que uma religião pode ser, e somente ela, ser abordada em sala de aula. Como fica a questão do preconceito? Enfim, são muitos temas e no próximo bloco a gente vai dando continuidade no nosso papo. Até já!